Graças a paz, bom dia, vocês me ouvem? Amém, agora sim. Meu Deus. Tem áudio, pastor. Para você está chegando a imagem ruim? Tá, né? Pois bem, Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica. Um minuto só. Pois bem, 1 Tessalonicenses. Amém, Senhor Jesus, pedimos revelação da tua palavra e sabedoria. Senhor, nos torne plenos, amadurecidos no pleno conhecimento da tua vontade, na soberania do teu propósito. Deus, nos faça diligentes e eu quero declarar a Deus que essa palavra de Paulo aos irmãos de Tessalônica seja, Deus, um encorajamento para a nossa fé. Seja também, ó Deus, um referencial do modelo de cristão que devemos ser na perseverança, no amor, na entrega, nas renúncias, na santidade, na pureza. Ó Deus, ensina-nos por meio da tua palavra, de tal forma que sejamos achados amadurecidos, cheios do Senhor. Também, ó Deus, uma igreja que gera, uma unção, ó Deus, que gera vidas, assim como os irmãos de Tessalônica. Que o evangelho ia se expandindo, crescendo, avançando. Uma igreja prevalecente. Quero declarar, ó Deus, que nós vivemos dias, ó Deus, de um alargar espiritual. Estamos gerando para a glória do Senhor. E algo está sendo gerado em nós. E ainda que não entendamos, ó Deus, talvez sejam só dores de parto, as perseguições, os desafios. Mas nada disso se compara à glória que em nós há de ser revelada. A glória do Senhor, da tua unção, uma alegria que vem do céu, que vem do teu Espírito. Claro, Deus, que nós somos uma igreja prevalecente nesses dias, que cresce em boa obra, em fé, em amor, no zelo e na perseverança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. 1 Tessalonicenses diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo,
A igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder. No Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então perceba, né? Paulo diz, olha, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Olha Paulo se referindo aos irmãos de Tessalônica, dizendo que eles se tornaram esse modelo de cristão, imitadores de Paulo. Diz, olha, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Mas como vocês sabem, apesar de termos sofrido e sido insultados em Filipos, com a ajuda do nosso Deus, tivemos a coragem de anunciar a vocês o evangelho dele em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem na intenção de enganar vocês. Pelo contrário, falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o evangelho, para não agradar as pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Também não buscamos a glória de homens, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso. Fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga para pregar o Evangelho de Deus a vocês, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês. Tanto vocês quanto Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Também sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, encorajando, consolando e testemunhando para que vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e para a sua glória. Também agradecemos constantemente a Deus o fato de que, ao receberem a palavra de Deus que ouviram de nós, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Portanto, irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia, pois também sofreram da parte dos seus próprios compatriotas as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram por parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram.
Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Dessa forma, eles sempre acumulam seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria, ou coroa em que nos gloriamos diante do Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Portanto, uma vez que não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Mas enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, a fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Você sabe muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com você, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como você sabe. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Então, Paulo aqui relata a perseguição que teve em Tessalônica. Qual foi o contexto ali? Paulo chega lá, se não me engano, em Atos 17, relata Paulo chegando da primeira viagem missionária, lá na segunda viagem missionária, Paulo, ele chega em Tessalônica, um minuto só. Quando Paulo chega em Tessalônica, eles começam a anunciar um outro rei, e isso incomoda César, né? E o Império Romano, né, César, quando eles estão falando a respeito de um outro governo, assim como aconteceu exatamente com Jesus, né? Então, claro que em Jesus os judeus se incomodaram com isso, né? Mas depois os cristãos anunciando um outro governo, isso era muito confuso, né? Quando nós falamos por isso, nós temos um rei, pois é, mas e isso hoje nós entendemos, né? Que é um governo espiritual, mas para o governo da época isso era uma afronta, é um golpe de Estado. Esse era o problema. E aí, por isso, Paulo foi extremamente perseguido ali em Tessalônica. Então, a mensagem era anunciada a respeito de um outro governo, a respeito de um rei. E os irmãos de Tessalônica depois também foram perseguidos. Paulo, então, ele envia agora essa carta, encorajando os irmãos na fé, a permanecer na fé. Olha o que ele diz. Mas enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, a fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Você sabe muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com você, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como você sabe. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e tornasse inútil o nosso trabalho. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos tanto quanto queremos ver vocês. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos encorajados por causa da fé que tem.
Pois agora vivemos uma vez que estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus em relação a vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia, oramos intensamente para que possamos vê-los e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus. E Pai, nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, perceba essa última sentença de Paulo aqui no capítulo 3. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como deveriam viver e agradar a Deus. E de fato estão vivendo assim. Agora pedimos e os encorajamos no Senhor que continue crescendo nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que não conhecem a Deus. A esse respeito, ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Então, olha a recomendação de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Os irmãos viviam imoralidade em alguns. A carta sempre vai endereçada à necessidade, né, daquela igreja, daquele povo. E Paulo está dizendo, olha, irmãos, nós advertimos vocês a aprenderam como a viver e agradar a Deus. Agora nós pedimos e os encorajamos que continue crescendo nisso cada vez mais, no modo de agradar a Deus, de viver uma vida santa, justa. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Então, os irmãos de Tessalônica estavam tendo práticas imorais. Ele diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os ímpios, os pagãos que não conhecem a Deus. A esse respeito, ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 8. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que procedam assim cada vez mais. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhes dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Interessante, né? Olha Paulo falando de um testemunho aqui. Esforcem-se para... Verso 11, versículo 11. Paulo diz assim... Contudo, vos exortamos, irmãos, a crescerem cada vez mais e a serem diligentes por viver tranquilamente. Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Então, Paulo instrui os irmãos a serem diligentes no trabalho, serem esforçados, e
de viver de modo digno, não viver de modo que precisa se escorar o tempo inteiro em alguém, né? E Paulo diz, existe uma dignidade do Evangelho. O Evangelho dá capacidade, o Evangelho traz luz, né, a consciência da capacidade, do dom, da habilidade, daquilo que Deus dá. Ele diz, olha, e vivam de modo digno, né? Não vivam de modo que precisa estar usando outras pessoas ou aquele espírito de muitas vezes de vitimismo. Não estou falando aqui de uma situação que a pessoa encontra sim uma necessidade específica, não. Nós sabe quando sempre são os mesmos problemas, sempre não tem dignidade na vida da pessoa, né? E Paulo está dizendo, irmãos, vive de modo digno, como convém aos santos, de modo que a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora. A pessoa diz assim, não, a pessoa é bem ajustada, né? É cheia de Deus, inteligente, trabalha, toca sua vida, tem uma vida digna, né? Paulo está instruindo os irmãos, de modo que não fiquem dependendo de todo mundo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram, ou seja, os que morreram, né? Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Porque, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Você percebe? Paulo agora começa a falar da esperança da ressurreição e a esperança também do arrebatamento. A esperança da vinda de Jesus. Ele está dizendo, irmãos, você sabe, todos sabem, que a igreja ela será arrebatada, é isso que Paulo está dizendo. E ele vem como um ladrão da noite. O que o ladrão vai fazer? Vai buscar coisa ruim, sem valor? Não. Você viu um ladrão entrando numa casa levando 2 sacos de lixo, do banheiro e da cozinha. Você não vê isso? Porque ladrão vem buscar coisa preciosa. Não tem coisa mais preciosa na terra do que a igreja. Então ele vem como um ladrão. Retirar as joias que estão aqui na terra. É a igreja. Lembra que Jesus ele vem para os judeus, mas a igreja vai ser arrebatada. Jesus virá em cima do Monte das Oliveiras nas nuvens para quem? Para os judeus. Jesus virá para eles. Mas e nós? A igreja será arrebatada. E aí você sabe que nem todos serão arrebatados. São virgens sábias. Não são as imprudentes, as tolas, as nécias. São virgens, são cristãos que são cheios do Espírito Santo. Que são diligentes, têm obras. Ok? Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles. Como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. 4. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. É Paulo instruindo. Pois os que dormem de noite dormem. Os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, somos do dia.
Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, mais uma vez, Paulo, ele recomenda a esse despertamento espiritual, a essa diligência espiritual, preparando a igreja para o arrebatamento. Então, acredito que nós, como igreja, temos seguido bem essa instrução de Paulo, né? Para que nenhum de nós venha a ser pego desapercebido, medíocre, leviano, superficial em Deus. Não, mas sermos intensos e apaixonados, porque não basta ser noiva, que ser uma noiva apaixonada. Não basta ter um noivo prometido, precisa amar, desejar esse noivo. Não basta ser um cristão para subir no arrebatamento da igreja, precisa ser um cristão apaixonado pela presença dele, apaixonado pelo noivo, alguém que se prepara, percebe? A igreja vai ser arrebatada, mas muitos vão ficar e vão passar pela grande tribulação. Mas a noiva apaixonada será arrebatada, não vai precisar ficar aqui na recuperação, né? Não vai. A igreja vai ser arrebatada. Paulo diz, portanto, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Pedimos que vocês tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam, os que os exortam. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Você percebe Paulo instruindo agora os irmãos a honrar, a celebrar aqueles que se esforçam no trabalho e lideram, e aqueles que exortam, que corrigem, que ensinam. Tenham-nos na mais alta estima. Então, sei que a gente vive tempos, né, de muita desonra, de muita desonra contra toda figura de autoridade, né? Nós vivemos ainda uma cultura também, né, de muita desonra, de muita familiaridade. Mas Paulo está dizendo, irmãos, honrem aqueles que lideram vocês, aqueles que ensinam, e tenham eles na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. 14. Exortamos vocês, irmãos, que admoestem os ociosos, confortem os desanimados. Olha agora, irmãos, exortem, admoestem aqueles que são ociosos. A pessoa é nem, né? Geração nem. A pessoa... Em Deus, a pessoa é ruim, o trabalho também é. Toda pessoa, ela é ociosa. Irmãos, esse espírito profético, olha o que Paulo está dizendo, exorta os ociosos. O irmão que na vida da igreja não faz nada. O que tu faz, irmão? Não faz nada. Tem que exortar, Paulo está dizendo. Olha aí. Admoestam aqueles que estão ociosos. Agora, aqueles que estão desanimados, confortem. Conforte o irmão que está desanimado. Auxiliem aquele que está fraco e seja paciente para com todos. Tenham cuidado para que ninguém pague mal com mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Aí Paulo diz assim, alegrem-se sempre. Orem constantemente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo tipo de mal. O próprio Deus da paz os santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. O que Paulo está dizendo? Espírito, alma e corpo. Irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos,
orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Aí, Paulo agora, né, escreve a segunda carta agora aos irmãos de Tessalônica. Paulo escreve, endereça essa carta. Por quê? Parece que os irmãos de Tessalônica entenderam errado o que Paulo escreveu na primeira carta, né? E por isso ele escreve a segunda carta. E ele retoma os elogios, ele vai retomar os elogios, a perseverança, e toma, a partir desse elogio e da perseverança deles, ele faz aqui um gancho para quê? Para esclarecer o tema da volta do Senhor Jesus. Então, Paulo responde a várias questões sobre o tema e desfaz confusões e combate as heresias sobre o dia do Senhor. Tá? Então, é isso que Paulo agora vai sinalizar nessa segunda carta. Tudo isso, o quê? Sem perder o tom de encorajamento a uma igreja que muito... por quem Paulo tinha muito carinho. Né? Então, a primeira carta, Paulo, ele abriu essa igreja lá na sua segunda viagem missionária, e depois já escreveu uma carta para esses irmãos de Tessalônica para lembrar do amor, que a gente acabou de ler, né? Lembrando do amor, elogiando a perseverança em meio às perseguições sofridas, mas principalmente na primeira carta ele reafirma a verdadeira esperança do cristão, que é a volta de Cristo Jesus. Okay? E aí Paulo escreve a segunda carta agora, porque talvez alguns irmãos ficaram com dúvidas em relação a isso, não ficou muito claro para os irmãos, ou entenderam errado. E aí Paulo escreve a segunda carta aos irmãos de Tessalônica, reafirmando alguns pontos da volta de Cristo Jesus. Por isso que ele fala, segundo Tessalonicenses capítulo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e a paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais e o amor de todos vocês, uns pelos outros, tem transbordado. Lindo isso, né? Olha, a igreja de Tessalônica é uma igreja que a fé vinha crescendo cada vez mais e o amor de uns pelos outros também estava transbordando. Glória a Deus. Portanto, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus. Como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus. Olha só o que Paulo atrela, o que ele identifica, qual é o gancho que ele faz, irmãos. A perseguição, as tribulações que vocês estão suportando são a prova de que vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. Então, o reino, irmãos, é por obras, e aí essas obras vai ter perseguição, vai ter calúnia, vai ter sofrimentos, angústias, é inevitável. Os irmãos de Tessalônica era uma igreja que crescia em fé, estava perseverando, o amor deles uns pelos outros estava transbordando, mas e qual era o contexto? Tudo bem, tudo bem, obrigado? Não. Era uma igreja que sofria perseguição. Verso 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aqueles que os oprimem e dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos, em meio a chamas de fogo. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado por seus santos e admirado por todos os que creram, entre os quais vocês estão, porque creram no nosso testemunho. Por causa disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra da fé.
Oramos assim para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado por meio de vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Percebe qual é o conflito dos irmãos aqui? Porque a primeira carta ele estava falando a respeito do Senhor, do dia do Senhor, da volta, né? Mas agora ele está dizendo, irmãos, não se deixem abalar, que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Paulo está falando. Que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Então aqui é essa personificação de alguém que é anti o Cristo, alguém que toma a posição, se autoproclama Deus. É interessante que Paulo fala que ele senta-se, chegando até sentar no templo de Deus. Então fala a respeito do templo. Hoje não tem um templo ainda, mas está tudo pronto lá para ser reconstruído. Então o templo será reconstruído e será profanado. Paulo está dizendo, irmãos, fiquem calmos. Primeiro vai acontecer isso. E depois disso, então, é a volta de Cristo. Não se lembram de que eu costumava falar essas coisas quando ainda estava com vocês? Agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação, faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos, bem como toda forma de injustiça para enganar os que perecem, pois não acolheram amor à verdade a fim de serem salvos. Por essa razão, Deus envia a eles um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de que se tornem participantes da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta a nós. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para que tanto os seus atos como as suas palavras sejam bons. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O Senhor, porém, é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer o que ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que se afastem de todo irmão que vive desregradamente, não conforme o ensino que vocês receberam de nós.
Meu Deus. Paulo mandando o irmão se afastar de irmão. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que se afaste de todo irmão que vive desregradamente. Ah, então quer dizer que não posso reunir? Não pode, mas não deveria, né? Se afasta. Ah, mas olha só, então Paulo está provocando a divisão na igreja. Ele tá provocando, ele está prevendo a morte espiritual dos irmãos, né? Ele diz, irmãos, vivam de forma que vocês se apartem dos irmãos que vivem de forma desregrada, não conforme o ensino que vocês receberam de nós. Fala outra coisa, crê em outra coisa, cheio de achismo, cheio de teologias vãs, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos desregradamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Olha Paulo dizendo, irmãos, não usamos, quando estivemos entre vocês, não usamos não usamos a nossa presença para ter só privilégio de vocês. E não que não fosse um direito, porque nós estávamos pregando o evangelho, mas além disso, nós trabalhamos arduamente para não ser um peso para vocês. Para que nos tornássemos um modelo que vocês fossem imitados. Perdão, que vocês imitassem, né? Um modelo a ser imitado por vocês. Irmãos, então a nossa vida não é para ser um peso na vida do outro, é para ser uma bênção. É para ser alguém que ser um encorajador, alguém que abençoa. Paulo está dizendo, imitem isso. Não vivam para os seus próprios interesses. Nós não vivemos para os nossos próprios interesses quando nós estivemos entre vocês. Não fomos um peso. Quando ainda estavam com vocês, ordenamos. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Eita. Ah, mas eu não quero trabalhar, então não vai comer também. Olha, Paulo. Olha a instrução. Pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente. Não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. Além de não trabalhar, bom, é isso, né? Que não tem o que fazer, quem não trabalha, dá trabalho. Né? Esse Paulo está falando. Além de não fazer nada, não trabalhar, eles vivem desregradamente e se intrometem na vida dos outros. As tais pessoas ordenamos e os exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Fiquem de olho em quem desobedecer às instruções escritas nessa carta e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Percebe? Paulo está corrigindo um comportamento, mas está dizendo, amem é o nosso irmão. Mas é o seguinte, em determinado momento, é necessário for, aparte desse irmão e exorte ele para que viva de forma regrada, de ter uma vida digna. Então, situações, né, que a pessoa, Paulo estava dizendo aqui, tem gente aqui que não quer trabalhar, está sempre na necessidade financeira, mas o cara não quer trabalhar. Tem oportunidade, tem como, mas o cara não quer. Todo mundo aqui vive de uma forma e esse irmão vive de outra. Ele vive de forma desregrada. E outra, afaste desse irmão. Esse irmão aí está se escorando em todo mundo. Pessoa escorada. Pessoa que ela não faz o mínimo de esforço para crescer. Não é diligente. Irmão, afasta, a fim de que esse irmão ele seja constrangido. Contudo, não considere inimigo esse irmão. Mas chame a atenção dele como irmão. Ah, mas olha só, a pessoa vai ficar constrangida. É para isso mesmo. Constranger, irmão. De novo, novamente, o mesmo problema. Ah, mas por que não é diligente nas coisas que aparecem? Porque essa falta essa falta de coerência, de disciplina,
Passou toda a vida ali escorando. Paulo está dizendo, mas o cara não quer trabalhar. Pois é, mas daí na parte com os santos lá, queria ter parte. O cara não quer trabalhar, mas quer comer. Ele, não, então não vai comer. E Paulo disse, irmãos, deve exortar esse irmão, a fim de que ele seja constrangido. E aí, a partir dessa exortação, ele diz, exortem esse irmão, a fim de que ele seja disciplinado. Ok, e a partir disso, então, vamos lá, aplica isso para dentro da nossa casa. Né? O cara barbado já, tá lá na casa dos pais ainda, mas não quer trabalhar. E aí, faz o quê? Mas é filho, né? Mas é irmão. Pois é. Então exorta ele. Mas não quer trabalhar, não tem problema. Aqui não força ninguém, mas também não come. O cara vai no banheiro usar papel higiênico. Não, usa o seu. Desse jeito. É que a gente acha que isso é maldade, né? É porque faltou muita disciplina nas nossas casas. E aí a gente vai. A gente acha que amor é deixar fazer o que quiser. Não, isso aqui é muito amor. É muito amor. Ensino, disciplina. Então a pessoa está lá na casa, faz parte do contexto, está na hora, já passou da hora de trabalhar, de ajudar, a pessoa não quer, ele diz que não quer, que não é ainda o que ele sonha. Mas quem é que faz só o que sonha, irmãos? Quem é que faz só o que convém? Está dizendo, o cara não quer trabalhar, então que não coma. Isso é disciplina. Pode o cara ficar constrangido. E muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, né? A gente coloca tudo na conta do amor, né? E aí deixa a pessoa fazer o que quiser. E a pessoa está sendo um peso para os outros. Está sendo um peso para o pai, um peso para a mãe, um peso para os outros irmãos. E todo mundo tem que ficar pagando a conta do cara que não quer trabalhar. Só alguns relatos ao longo desses anos que eu ouço em relação a isso. Encontram em casa, ali, o cara vai, faz bagunça, a menina vai, faz festa e tal, coloca o filho nos braços da mãe, depois e continua fazendo as festinhas dela. E alguém tem que pagar a conta. Tá errado. Tá errado. Então tem que trabalhar. Mas olha só, não quer trabalhar. Bom, então não come. Meu Deus, e aí parece que é maldade, não parece? Alguém, nossa, olha só, só diz que daí não vai comer. O pai não tá dando comida pro filho. Bom, depende pelo quê, né? Porque se é um filho que obstinado, ocioso, precisa ser exortado. E os irmãos, e Paulo está dizendo, e os irmãos, devem fazer isso junto, a fim de que esse seja constrangido e vá trabalhar. Para que tenha uma vida digna, tenha dignidade. Trabalha, ajuda, responsabilidades. Agora convida para a pessoa não quer trabalhar, não quer fazer nada, não quer ajudar em nada, mas convida para uma festinha para ver se ela não vai junto. Nos privilégios estamos juntos, mas na responsabilidade não estamos. Isso em qualquer coisa, irmãos. Então dentro de uma casa, deve ser assim. E isso é muito amor. E Paulo está dizendo, exorte esse irmão. Exorte esse que procede dessa maneira. Chame a atenção. Agora, não considere inimigo. Não inimigo. É um membro da família. É um irmão. Mas tem que exortar. É um filho. Mas tem que exortar. Tem que ter disciplina. Irmão, você não deve... Uma coisa também, né? A gente não pode reclamar daquilo que a gente tolera. Então, assim, situações familiares. É o evangelho, irmãos. Pegue isso. Aplique dentro da sua casa para não ter um peso. Depois, o pai, a mãe, às vezes idosos já, está bancando um barbado que não quer ajudar em casa, não quer trabalhar. Não tem minimamente um esforço, um zelo. Ou uma menina que sai nas suas andanças e tem um filho, depois outro filho e tal, e coloca lá para os pais cuidarem. É diferente uma pessoa que, ok, algo que aconteceu em determinado momento, ok, tem um filho, ok, deve ser amado, vai ter a mãe ali para ajudar, o pai para ajudar, tudo bem em relação a isso, mas que a pessoa tenha disciplina, que a pessoa trabalhe. Agora, colocar tudo na conta dos pais, Paulo está falando isso aqui em relação à igreja, mesma coisa.
A pessoa se torna um peso porque não quer trabalhar, um peso, não, só quer privilégio. Paulo está dizendo, esse irmão precisa ser constrangido. Esse irmão precisa ser exortado. E eu falo para vocês, ensine esse irmão. Chame a atenção dele. Não considere ele inimigo, mas chame a atenção dele. E aí ele finaliza, o próprio Senhor da paz dê a vocês a paz de todas as formas e em todo o tempo. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Segunda carta dos Tessalonicenses. Finaliza então nessa repreensão de Paulo a disciplina, né? E essa coerência, essa vida digna também dos irmãos. Então, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, prioritariamente ela trabalha a respeito da vinda do Senhor Jesus. E aí, na primeira carta, ele envia e os irmãos parecem não terem entendido muito bem ou ficaram muito preocupados. Alguém estava disseminando aí que Jesus, então, já era a vinda de Jesus e os irmãos estavam confusos. Aí, né, Paulo envia uma segunda carta ajustando esse mal entendimento ou esse ensino, né? Corrigindo, dizendo, irmãos, alguns sinais aqui, vou pontuar para vocês alguns sinais que antecederão a vinda de Cristo Jesus. Paulo, então, corrige os irmãos e diz para eles se prepararem, porque Jesus ele vem como um ladrão buscar a sua igreja. Okay? Então, esse é o objetivo da carta de Paulo aqui para os irmãos de Tessalônica. E aí ele encoraja na fé, no amor, na perseverança e numa modo de viver digno. Okay? Que fique para nós isso. Viver de maneira digna. Essa dignidade que o Evangelho provoca também na nossa vida. Alguém que é sensato, alguém que é coerente, alguém que tem caráter diante dos homens e diante de Deus, caráter aprovado. Alguém que vive de modo digno. Não é alguém que não tem as suas dificuldades, não tem os seus desafios, não tem suas baixas temporadas. Todo mundo tem, todo mundo vai passar por isso. Mas a questão é a dignidade. A pessoa cumpre com suas responsabilidades, cumpre com a sua palavra, com seus compromissos financeiros. A pessoa cumpre. Uma maneira digna, a pessoa trabalha, a pessoa pode ter muitos desafios. Mas você vê alguém ali que é esforçado, que é diligente, que não é ocioso, que não vive se escorando as outras pessoas, que não é um peso para os irmãos, que não faz os outros refém do seu mau procedimento. Não, ele assume essa responsabilidade e é lindo, né, andar com pessoas dignas. Ainda que na simplicidade, mas é digna. Ainda que, tanto o que tem fartura ou que tem dificuldades, enfrenta mais restrições, é lindo ver um modo digno de viver, como convém os santos, dignidade. E Paulo está dizendo em todas as coisas. E se há algum ocioso, eu preciso ser exortado. Não deve ser visto como inimigo, mas deve ser constrangido para que ele agora observe a vida dos outros e tenha esses por modelo a ser seguido. Amém? Senhor Jesus, oramos a Deus para que no nosso coração sempre haja essa chama acesa do dia da tua vinda, da tua volta. Queremos ser achados, Deus, vencedores. Queremos ser achados uma noiva apaixonada. Aguarda o noivo diligentemente, com uma santa expectativa. Aguarda esse noivo e deseja encontrar com ele. Senhor Jesus, nós queremos ser encontrados aqui, homens e mulheres sedentos e famintos pela tua presença. Não distraídos, não, ó Deus, medíocres ou mornos. Queremos ser achados, ó Deus, cristãos, uma igreja profunda, alargada em poder e unção, apaixonada pelo Senhor. Nesse dia, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, queremos nos encontrar nos céus com o Senhor. A igreja será arrebatada. O Senhor virá como um ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora.
Mas os sinais, ó Deus, os sinais, eles estão se cumprindo. Nós aguardamos. Provoca no nosso coração esse desejo ardente pela tua volta. Provoca no nosso coração essa santa expectativa da tua volta. Nós declaramos, ó Deus, que seremos encontrados também uma igreja diligente. Que não é um peso, uns na vida dos outros não são pesos, mas são dignos. Irmãos que vivem uma vida digna. São cheios do teu Espírito, disciplinados, diligentes, íntegros e santos. Nós oramos e cremos que o Senhor já tem nos tornado assim. Estamos crescendo, desenvolvendo a nossa fé e o nosso amor tem aumentado uns pelos outros. E o Senhor pode ser visto através de nós. Nos apropriamos da tua palavra e a temos como um encorajamento, um consolo e confrontos também, para que cresçamos cada vez mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Uma boa tarde para você, bom trabalho. Nos encontramos amanhã aqui, então na sequência do nosso devocional, verbo do alfa ao ômega. Amém? Amanhã, carta de Paulo a Timóteo. É lindo também, falando a respeito do procedimento de alguém que é chamado ao ministério. Amém? Graças a Deus, boa tarde. Lembrando aí você que o Sub-20 está chegando amanhã, agora pela manhã, continuamos, né, a semana inteira já, os irmãos organizando isso, a gente está, já temos confirmado já 47 encontristas já confirmados. Esse aí provavelmente bata 70 encontristas aí, e se não mais, ok? Então, é sempre um encontro muito grande. Aqueles que têm por confirmar pessoas, por favor, façam isso hoje, porque é muito grande e é muito trabalho envolvido. Administrar isso, nós estamos falando só de encontristas, aí nós estamos falando de voluntários também, nós estamos falando de um encontro mais ou menos de umas 150 pessoas. Okay? Administrar isso, a logística disso é desafiadora. Tudo que envolve encontro que você já sabe, ok? E aí a gente sempre precisa de muito, assim, e orem, a gente está orando essa semana, orem também pelo encontro, orem também para que o Senhor nos capacite, irmãos, porque é muita coisa para resolver, ok? E tem que ser, enfim, não é romântico, né? Amém, aleluia, vai ser especial, temos que lutar. O diabo o tempo inteiro, olha, são grandes desafios o encontro de adolescentes, todo encontro, né? De adolescentes, de crianças, de jovens, só um pouquinho. Muitos desafios. E vamos ser guardados, porque tudo Satanás quer achar uma brecha para causar confusão, é um carro que alguém está levando lá, que se perde, que passa da entrada, e daí alguém já manda uma mensagem, a gente se perdeu, daí já liga a mãe apavorado, o pai apavorado, meu Deus, o que fizeram com meu filho, que foram para esse negócio de igreja, tá? Sabe, coisa que a gente nem sabe o que está acontecendo, o diabo está fazendo uma ciranda por volta. Então a gente precisa ser guardado, né? Os irmãos também que estão acompanhando isso, eu peço diligência, peço que os irmãos sejam disciplinados em relação a isso, não tratem isso de forma leviana, assim como não tratamos em nenhum dos encontros, nada daquilo que a gente faz. Mas sejamos muito, muito, muito atentos, ok? A esse encontro também, assim como os demais, estejamos atentos, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas através de Satanás vai achar uma brecha natural para causar confusão. Então, irmãos, eu peço que você, que tenha pessoas ainda que não fizeram a inscrição, que você sabe, sobrinho, parente, não sei o quê, faça o quanto antes. Imagina, nós entramos à madrugada, hoje à noite a gente faz reunião novamente, agora à tarde eu passo já em reunião, já organizando o que a gente já pode organizar em relação a alojamento, em relação a voluntários. Tem essa logística que talvez a gente não dê conta de colocar todos os voluntários no monte, às vezes a gente precisa descer, fazer uma causa, suporte. Desculpa, papai. Só um pouquinho. Desculpa.
Tá tudo bem, tá tudo bem. Então a gente precisa organizar isso, né? E precisamos de casa, talvez auxiliar para colocar alguns voluntários de determinada cidade, enfim. Então, o quanto antes a, a inscrição estiver pronta, fica mais fácil de nós fazermos todo o procedimento. Além disso, de convocação, muitas vezes, de voluntários específicos, às vezes a demanda são mais jovenzinhos, são mais perfil de 13 anos, outros não, são mais de 20 anos. Então, dependendo da demanda, como muita gente assim, precisa de bastante voluntários. Enfim, são uma série de situações a serem resolvidas, de mala, de deslocamento. Irmãos, peço você, olha só, você de um GC, se estão indo encontristas que são desse GC, por favor, quando a gente faz encontros de adolescentes ou até mesmo de juvenis, precisa de você, porque eles não têm como ir. Eles não têm como ir. Aí aparece o quê? A demanda chega até nós. A gente não tem como resolver isso tudo, de todo mundo. Na verdade, tem que vir através de cada GC. Então, por favor. Mas eu não vou nesse encontro, é do jovem. Pois é, mas então, se você não vai, busca saber com o líder ou com os irmãos, ou você já sabe, dá um jeito. Não, eu disponibilizo meu carro para levar pessoas, ou eu me disponibilizo e me prontifico para levar jovens. Cara, aí tem toda a questão, né? Esse bate e volta, por exemplo, nós aqui de Porto Alegre, uma outra logística, bate e volta, o custo fica alto. Mas aí, talvez disponibilizar o carro para alguém, ou ir passar o final de semana lá, justamente para isso. Porque precisamos, senão essa demanda, imagina, essa demanda chega toda para nós, aqui, o pastor que tem que se virar, os líderes aqui que tem que se virar, achando, procurando carona, e aí eles falam assim, eu quero ir, mas não tem carona. Ok, nós aí nos colocamos na tentativa agora de resolver isso sozinhos. Não, então, por favor, o encontro, ele é nosso, é da igreja como um todo, mas vamos lá, só para lembrar, todos os eventos, tudo que a gente faz é para atender o GC. Tudo. O encontro está a serviço do GC, não é o GC a serviço do encontro. Porque qual é o organismo? É de casa em casa. Qual é o organismo da vida da igreja? Que é a igreja de fato? É o GC. É isso aqui, de casa em casa. Essa comunidade desses irmãos. Então, todos os eventos são ferramentas para servir o GC. Portanto, o evento que está acontecendo nesse final de semana é o evento do GC. E se estão indo jovens do seu GC, sabe que é você que é responsável por isso. Não tem nada a ver com isso, não é meu filho. Mas é seu irmão. E aí, nós precisamos, irmãos, fala aí com o líder, fala com quem quer que seja, pergunta no grupo. Gostaria que os irmãos perguntassem, irmãos, olha só, estão precisando de alguma coisa? Tá, quantos aqui no nosso GC tem? Até dos outros GC, não, tá bom, o carro disponibilizo, tenho como essa facilidade aqui, posso dar carona para alguns Zona Norte, para Zona Sul, para Zona Norte, enfim, das outras cidades, enfim, de acordo com as demandas e as necessidades que tiverem aí, ok? Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso, para que a gente seja uma igreja com essa responsabilidade, com essa visão total, clara. Com essa visão clara da planta, do que está acontecendo. Amém? Para que a gente não sobrecarregue. Então, às vezes alguém pode dizer, não, consegui 2, 3 encontros. Consegui, como se fosse só... Não, vamos lá. Agora tem carona, recurso, outra coisa. Você que envia, às vezes, seja o filho, seja alguém, ou até pega carona, irmãos, evite constrangimento. Eu falo isso constantemente. Consegui uma carona. Pois é, mas quem é que vai pagar esse combustível? O senhor já está disponibilizando o carro. No mínimo, então, levantar um recurso para ajudar, para rachar ali e ajudar no combustível. No mínimo. No mínimo.
Pode que a pessoa diga, não, eu quero ofertar aí. É outra situação. Mas, no mínimo, a gente não ser um peso para os irmãos. Percebe? Porque senão, graças a Deus, conseguiu uma carona, não precisa pagar. Ah, tá, porque ninguém vai pagar. Funciona a fotossíntese do carro. Você percebe? Então, tem que ter diligência. E você, muitas vezes, que tem recursos, diz, não, ó, eu quero encontro dos jovens aí, ou dos adolescentes. Ó, eu disponibilizo aqui. Eu ajudo no recurso da gasolina. Porque são jovenzinhos, vai sair da onde? Vai sair dos pais. E aí o contexto assim, é muito desafiador, porque muitos dos pais nem querem, são ímpios mesmo, não querem nem saber de nada. E aí nós, os irmãos, vários fazendo bolo de pote, vendendo pães, coisa assim, para levantar recursos, para que eles possam ajudar, por exemplo, no deslocamento. Tem feito isso, entende? Sabe, tudo isso diante do Senhor está sendo contado. A gente precisa ser diligente nesse sentido. Então eu peço que a gente tenha essa visão clara e essa maturidade para não se tornar um peso na vida dos irmãos. Nem quanto a responsabilidade, o evento não é nosso. Claro que é. Tanto é que os nossos GCs, eles são compartilhados. Os nossos GCs têm jovens, adultos e crianças, muitas vezes, né? Estão ali junto com os pais. São GCs, porque família é assim. Ou na sua família é o quê? Não, aqui hoje o almoço é dos adultos. E aí as crianças comem traquinas. É assim? Não. Então, assim, os nossos GCs, eles são corporativos, né? Eles são família mesmo, né? Tanto jovens quanto adolescentes, crianças, estão todos ali e sendo inspirados uns pelos outros. É bem verdade que em questão de linguagem, aí a gente tem, como esse sub-20, agora tem a linguagem sub-20. Mas qual GC que eles fazem parte? O mesmo GC que você frequenta. Você percebe? Por isso que a responsabilidade é nossa. Tá? De ver se tem como se deslocar, se precisam de algo, investimento, coisa assim, ok? Então eu conto com você, né? Ou melhor, você pode contar conosco, entendeu? Afinal de contas, o evento todo é para servir o seu GC. Olha que loucura isso. Porque senão a gente acha que é coisa da igreja. A igreja aí, que bom, né? Eles estão fazendo um evento para os jovens aí. A igreja fazendo, porque você não quer nada com isso. Não. Todo evento é a serviço do quê? Do seu chamado. Nós todos dados em favor de cada um. Amém? O chamado é nosso. Amém? Amém? A igreja não é do pastor, é o pastor que está fazendo um evento para ter mais jovem na igreja dele. Deus que me livre. Eu estou a serviço, meu dom para servir, para cooperar. Eu sou um membro do corpo. Os irmãos, os líderes são membros do corpo. E todos nós, juntos e ajustados, estamos cumprindo o propósito de Deus. Então, não é o evento da igreja. O bem casado é evento da igreja. Não, o bem casado é evento do GC. Encontro é evento da igreja. Não, encontro é evento do GC. Imersão é evento do GC. Tudo é do GC. Por quê? Porque aqui está a igreja. Ou a igreja está na imersão, ou a igreja está no encontro. O encontro é a igreja, nossa. Você percebe isso? É o inverso a coisa. É que a gente acha que o macro é o culto. Vamos no culto da igreja, culto. O culto que eles fizeram para nós. Deus que me livre. O culto está a serviço, a quarta-feira, está a serviço do GC. Por isso que... Só um pouquinho. Tá vendo? As crianças têm um dinamismo maior quando você tem criança, tá vendo? As coisas saem do lugar, mas volta de novo, tá tudo em paz. Tudo, o macro, irmãos, às vezes maquia, ele deturpa, aquele que é o real, o micro. Então sempre a realidade, a maneira que Deus estabeleceu, a família, sempre. A realidade de uma igreja está no GC. E a realidade no GC está na família. Se a família é forte, tem um pai na sua posição, uma mãe, a palavra de Deus estabelecida, os filhos, o GC é forte. O GC é forte, a igreja é forte. Então muitas vezes a gente olha para o macro e diz, nossa, que bênção, que culto poderoso, mas o GC é uma treva.
Você percebe? E aí a gente fica entretido com o macro, dizendo que tá uma benção, mas não tá. Outra coisa, o GC, nossa, a gente tá levando 20 encontristas, que bom, né? Pois é, mas tem um GC que tá levando 15, outro tá levando 3 e outro não tá levando nenhum. Então, peraí, alguma coisa tá errada. Porque o GC que não tá enviando ninguém, aí os evangelistas aparecem de gente, a gente precisa crescer, a gente precisa avançar, a gente tá crescendo, os evangelistas já querem crescer. Você percebe isso? Então todos estão percebendo que todo macro é uma ferramenta. É ferramenta, não é a realidade. A realidade é o GC. Por isso que um GC precisa ser cheio de Deus, um GC precisa desejar e se colocar nessa posição de promover o melhor ambiente. Sabe? Eu gosto de participar de coisas que a gente tenha prazer, irmão. Embora tenha luta, embora tenha desafios, mas quando a gente reúne tem prazer. Eu tenho visto que isso tem acontecido. Nós temos prazer de estar junto. Glória a Deus por isso. Esse é o aroma, essa fragrância, mas não quer dizer que cada um aqui está tudo muito bem, obrigado. Não, a gente tem muitos desafios, mas cada vez que nós estamos juntos há uma alegria, há um contentamento. A gente está no GC, tem um contentamento, é cheio de Deus, transbordando da glória de Deus, cheio de unção, compartilhando, uma vida compartilhada, que ninguém tá independente, sozinho. Então aqui está a realidade. Então sempre lembre disso. Acontecendo esse final de semana, o encontro sub-20, ele é do GC. Assim como tudo que acontece na vida da igreja é a partir do GC. Porque a realidade da igreja ela é vista nos GCs. Amém? Amém? Entendido isso? E a realidade do GC é a família. Lá na cada família compõe uma família, que é a família de Cristo, em Cristo. Okay? E aqui, sim, agora reúne, agora está a igreja. Okay? Então, sempre lembre, todos os procedimentos, eventos, conferências, imersão, intensivo, tudo isso. O próprio DNA, eu falo para os líderes, o DNA, o curso da igreja, Deus que me livre. É uma ferramenta para que as pessoas, cada um de nós seja alinhado e aperfeiçoado. Para quê? Para que o GC funcione. Então, o DNA está a serviço do GC, não é o GC a serviço o DNA está a serviço do GC, não é o GC a serviço da igreja, do DNA para fazer esse curso. Tudo é uma ferramenta, ok? Quando a gente tem essa visão clara da planta, de como que as coisas acontecem, a gente entende nosso lugar de responsabilidade. Porque senão a gente sempre está elegendo uma meia dúzia para tocar a igreja e a gente não está nem aí. E a gente participa do privilégio, né, mas não da responsabilidade. Agora, quando tem uma igreja amadurecida no entendimento, cada um sabe da sua responsabilidade, uma família, né, que tem os filhos, que tem a esposa, o pai, a mãe, os filhos, todos cheios de responsabilidade, que família poderosa. Aí as portas do inferno não podem prevalecer, não. Amém? Então eu declaro isso sobre a sua casa, declaro essa unidade, essa diligência, esse comprometimento em todos na sua casa, um esposo alinhado à esposa, a esposa alinhada ao esposo, os filhos, toda essa casa tem uma direção. Glória a Deus, essa unidade. Você já sabe, nada pode contra a unidade. Amém? Declaro essa unidade do Espírito, essa diligência no GC, na sua vida, na sua casa e na sua família também. Amém? Então, esse final de semana haverá muita transformação, jovens serão transformados, adolescentes impactados. Ore, continue orando aí por isso, muito profundo, amém? E peça para que o Espírito Santo nos dê sabedoria para lidar com tudo isso. É muita responsabilidade, irmão. É muita responsabilidade. Quando se tem 70, 80 encontristas, pessoas que a gente são diferentes, que a gente não conhece, cada um vem de um contexto, cada um vem todos reunidos num lugar só, e orientar, disciplinar todo mundo. É a galera que é meio morcego, eles dormem de dia e ficam acordados de noite. É assim, é tudo errado. E aí tem os lá da bagunça, tem a galera que não quer fazer nada, tem a galera que fica dormindo o tempo inteiro. Olha, muitos desafios. Imagina se nós temos entre os adultos, imagina entre os jovens. Mas
o Espírito Santo é aquele que convence. O Espírito Santo da sabedoria, o Espírito Santo da instrução, é ele que faz. E a gente precisa ser disciplinado, diligente, crendo que ele fará uma obra genuína e pessoas jovens serão transformadas. Acho lindo isso. Jovens sendo salvos é uma vida toda. O Evangelho chega primeiro. Amém? Então, conto com você, ou melhor, conte conosco, ok? E estamos aí. Vamos servir o seu GC nesse final de semana no encontro. Amém? Eu vou estar lá servindo você, o seu chamado, você, o seu dom. Estamos aqui como esses irmãos, o time de outros irmãos aí. Então, junte-se a nós. Amém? Graça e paz, mais uma vez. Boa tarde.